Então, mais uma vez, paz e graças a todos. Vai mais um vídeo aqui para a turma para a turma do Instituto Apologético do Adão Clark. Este é para a turma do Discipulado Feminino, Sala 1. E estarei a falar sobre o nosso primeiro tema, que é a soteriologia. Tá? Então aqui vai uma introdução brevíssima sobre o assunto em questão, que nesse caso é a soteriologia, que vem da palavra soteria do grego, e logos, que vai significar lógica. Okay? Então vai significar lógica, então sotero, que vai ser salvação. Então geralmente aquilo que nós temos na própria ciência, se nós falamos sobre psicologia, é a junção de psique e logo, filosofia de filo e logo, filo que vai ser amor. Então a teologia é de theo do grego, que é Deus, e logia, que vai ser lógica. Então dentro da própria teologia nós temos também a soteriologia. E esses estudos dentro da própria Sagrada Escritura são feitos através de textos bíblicos. Na ciência são as evidências, mas dentro da teologia a nossa exprovação os textos bíblicos, porque nós começamos com o nosso axioma, que é o texto bíblico, que qualquer doutrina ela deve ser fundamentada nas Sagradas Escrituras, ok? E assim como nós assumimos que a palavra de Deus é a verdade, e Deus não é mentiroso, logo tudo aquilo que Deus fala é a verdade, e sabemos a verdade como as proposições que Deus diz ou fala. Então também na ciência temos quase a mesma coisa. Na ciência serão as evidências. Então nós estaremos aqui a estudar um pouco sobre soteriologia. E na soteriologia houve já muitos debates soteriológicos. E provavelmente tu pode ser uma arminiana ou uma calvinista. E há pessoa que diz, não, eu não sou nenhuma delas. Eu simplesmente sigo a Bíblia. Mas não há nenhum problema em denominar-se como arminiana, ou calvinista, ou luterana, ou monalista, ou católica, ou universalista. Essas são as posições soteriológicas. Não há nenhum problema. Na verdade, quando nós assumimos estes nomes, nós estamos a dizer que nós seguimos cegamente o Jacob Armínio, por sermos arminianos, ou Lutero, por sermos luteranos, ou calvinistas, por seguirmos a sistematização da doutrina que o Calvino trouxe, não que criou, mas que trouxe. Não também que Jacob Armínio criou. Nesse sentido, Jacob Armínio, através dos remonstrantes, nesse caso, pegaram vários textos bíblicos e fizeram suas interpretações que nós consideramos elas completamente isoladas e erradas, não é? Mas é mais ou menos assim, não há problema, e nós chamamos o nome como reformado, não há. O problema é se de facto aquele nome que nós assumimos é bíblico ou não. Este aqui, eu sou adventista, eu devo ir para a Sagrada Escritura e saber se o adventismo do sétimo dia é bíblico ou não. E claro, devo também ler os outros livros que foram publicados contra aquilo que eu quero que seja a verdade. Então, dentro da própria soteriologia, temos aí essas várias posições, mas só existem duas maiores posições que nós chamamos de dicotomia soteriológica. Ou a pessoa é arminiana, ou a pessoa é calvinista. Agora, claro que há ligeiras diferenças entre luteranismo, monalismo, universalismo, ateísmo aberto, calvinismo, arminianismo, né? Uma ligeira diferença, não entre calvinismo e arminianismo. Entre o calvinismo e o arminianismo a diferença é completamente abismal. Eu estou a dizer que essas outras posições não são muito diferentes dessas duas posições que nós chamamos de dicotomia soteriológica. Então, de qualquer maneira, a pergunta é simples: como é que você é salvo? A salvação, ela é sinergética ou ela é monogênica? Não, estou a falar já mal.
sinergista ou monergista, ok? Porque vem do sinergismo e... Deixa-me ver isso aqui, certo? Porque ela vem do monergismo e sinergismo. Então, a pergunta é se eu coopero na salvação ou se a salvação me é dada unicamente por Deus. Se há fator determinante da parte do próprio ser humano ou Deus trabalha no coração do próprio ser humano. Agora, na questão de expiação, perseverança dos santos, aí haverá algumas diferenças, mas o foco principal da questão da salvação que Paulo aborda em Efésios, em Romanos, é se salvação nos é dado completamente por Deus. Se Deus elege-nos antes de nós fazermos alguma coisa, ou se Deus, através da sua presciência ou uma visão, vê que você iria escolhê-lo no futuro e assim Ele escolhe-te e chama-te de eleito, conforme dizem os arminianos. Então, praticamente, isto aí, o sinergismo vem de sine, ok? Então, este sinergismo significa que há uma cooperação entre Deus e o homem. Significa que Deus vem, não é? E através de uma graça preveniente, eu chamo de um estímulo indeterminado ou determinado. Fica muito difícil, talvez, nós damos uma característica estática para esse tipo de graça que os arminianos usam, que é a graça preveniente, que é o processo através da qual Deus capacita o pecador para responder. Não é? Deus só estimula, Ele não pode determinar, porque se Ele determinar essa resposta, será o calvinismo. Então, Deus só determina até um certo ponto e deixa o ser humano por si mesmo escolher se segue a Ele ou não. Logo, a decisão está num ser humano. O que Deus faz, Ele estimula. O que Deus está a fazer, está a tentar estimular todas as pessoas do mundo. Tentou com todas as pessoas que já morreram e vai tentar com todas as pessoas que irão nascer, esse estímulo, para ver se Ele salva algumas pessoas, se essas pessoas de facto respondem bem. Quer dizer, segundo a presciência, ele já sabe quais são as pessoas que iriam responder bem ou responder mal a esse estímulo dele, que é completamente indeterminante e para alguns determinante. Quer dizer, quando funciona esta graça preveniente, o arminiano vai dizer: Deus me salvou, porque Deus é que deu esse estímulo, ainda que eu decida, mas é Deus quem preparou meu coração, é Deus quem estimulou meu coração, e depois me deixou por mim mesmo, eu analisei, ponto. É ali que a gente não crê que o arminianismo seja uma doutrina deduzida das Sagradas Escrituras, que seja uma doutrina bíblica. Antes, porém, lá é completamente herética e com traços pagãos. Porque quando esse estímulo funciona, a pessoa glorifica a Deus. Quando não funciona, a pessoa é responsável. Bem, primeiro devemos nos perguntar se esse Deus que vai tentar convencer o pecador, ele não sabe o método próprio de convencer o pecador. Ele é criador, e se ele é criador, por consequência lógica, ele deve saber como convencer esse próprio ser humano, que nós vamos chamar de graça irresistível, que é um chamado interno de Deus para com o pecador. É quando Jeremias diz que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ok? Ou ele faz isso ou ele tenta fazer. Se ele tenta fazer, ou ele não sabe ou ele não quer. Mas, de qualquer maneira, para o arminianismo, ele tenta. O Espírito Santo não convence. O Espírito Santo tenta com alguns fracassa e com alguns ele é bem sucedido. Não podemos dizer que ele é um exímio salvador. Ele é um salvador tentador. Quer dizer, ele tenta para ver se consegue salvar alguns. E ele sabe disso por causa da presciência que ele viu lá no futuro e que levanta muitas outras questões. Então, se você crê que a salvação tua dependeu da tua vontade, dependeu da tua liberdade, então, certo,
esta aqui, você é um arminiano. Mas se achas que não, está aqui. Mas se acha que não, então significa que a tua salvação dependeu completamente dependeu de ti. Quer dizer, se tu achas que há um livre-arbítrio, há uma vontade tua que não foi causada, porque livre-arbítrio é vontade não causada, não influenciada, não determinada. E é muito complicado quando as pessoas vão dizer que Deus estimula, não é? Mas claro que a tua vontade tem que ser livre. Apesar do estímulo, tu tens que ser livre para seres responsável da tua própria escolha. Essa é mais ou menos a solução que o sinergismo tenta trazer. Logo, a pergunta é simples. Se Deus tentou estimular a ti e tentou estimular também a outras pessoas, Ele, conforme diz o arminianismo, Ele quer salvar todo mundo. Então Ele deve ter procurado o melhor método para convencer todo mundo. É Deus, estamos a falar de Deus que criou esse pecador que Ele tenta salvar. É complicado, porque Ele tenta para todo mundo com a mesma viabilidade, com a mesma força, com o mesmo método, mas ao fim Ele deixa vocês dois escolherem. Logo, entre vocês, quem for mais esperto, que analisar melhor a proposta, será salvo. Tá? Isto para mim é salvação por obra, porque o que te fez você pensar melhor sobre esse estímulo ou graça preveniente que a pessoa recebe, conforme diz o arminianismo, é você mesmo. Ok? Então você tem que ser mais inteligente do que teu vizinho, porque Deus está a tentar salvar teu vizinho. Ele não conseguiu racionar e chegar à conclusão que precisa de salvação. Tu estás de parabéns, conseguiste chegar por ti mesmo, apesar do estímulo. Ok? E isto aqui é salvação por obra. Salvação por livre-arbítrio, salvação por obra. Tá? Porque até essa vontade não existe, porque mesmo dentro do próprio arminianismo, se ele dizer que ele foi salvo, ele vai ter que dizer que houve um estímulo de Deus. O problema é que esse estímulo não pode ser determinante. Mas se nós colocamos aqui entre os romanos e vocês que foram salvos, Deus abandonou os romanos nos seus próprios pecados, mas a ti ele conseguiu convencer. Significa, você próprio, tu és mais esperta que os romanos, porque os romanos eles não conseguiram pensar até ali onde você pensou e chegou à conclusão que você precisa de Deus. Logo tu estás de parabéns. Mas os romanos, coitados, não são tão inteligentes quanto a ti, não têm a mesma vontade quanto a ti, ou talvez eles são mais pecadores do que você. Então nós vamos ver sobre N perguntas que podes fazer, que no fim de tudo é você que determinou esta salvação, apesar do estímulo, apesar de Deus estender aí o tapete, é você quem saltou, é tu quem dançaste, e a pessoa que não quer dançar porque não tem vontade, mas Deus colocou vontade em outras pessoas, e mesmo assim essas outras pessoas são salvas pela graça de Deus. É uma complicação que até aquilo que eu estou a falar vocês poderão não entender, mas é mais ou menos este problema, esta incongruência do próprio arminianismo. Ou se você crê que a tua vontade não determinada é que fez-te ser salvo do que o faraó, eu vou dizer que nas Sagradas Escrituras não existe isso, não existe isto. Porque Deus das Sagradas Escrituras, Ele endurece o coração das pessoas. Ele não está a lutar para salvar todas as pessoas, está a fracassar. O Espírito Santo das Sagradas Escrituras, Ele é enviado para convencer o pecador. Ele não vem tentando convencer o pecador. Quando o pecador resiste ao Espírito Santo, ele não resiste ao chamado interno, que é aquele processo que a Bíblia vai chamar, encontrado em Jeremias, que Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, para que o pecador posteriormente o obedeça. Tá? Isto não é garrolice, isto não é tagralice, está nas Sagradas Escrituras. Ao contrário, temos um Deus que endurece o coração do faraó. Então, não, alguns textos também dizem que o faraó se endureceu. É verdade que a Bíblia fala que o faraó, em alguns pontos, ele se endureceu.
Mas, quando a Bíblia fala que o faraó se endureceu, está a chamar a uma ordem mecânica, quer dizer, é o faraó, é o peixão endurecido. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o faraó, aí está a falar da ordem metafísica. Faraó com Deus não pode concorrer. Faraó não tem a mesma força que Deus. Faraó não existiu antes de Deus. Deus primeiro existiu, depois foi o faraó que existiu. Logo, Deus é quem endureceu o faraó, porque Deus é quem determina as decisões e as ações dos próprios seres humanos. Deus é quem criou o pai do faraó, mãe do faraó, deu características ao faraó, fez faraó ser o rei do Egito, até Deus do Egito. E a Bíblia fala que eu te levantei para mostrar minha glória. Eu levantei a ti, faraó. Não diz que o faraó levantou-se por si mesmo. E nesse sentido nós podemos dizer que Deus levantou o faraó para este fim. E na outra parte poderíamos falar, o faraó levantou-se contra Deus. Quando nós falamos faraó levantou-se contra Deus, estamos a falar na ordem mecânica. Quando nós falamos que Deus levantou o faraó para a sua própria glória, estamos a falar da ordem metafísica. A ordem metafísica não concorre com a ordem mecânica. A ordem metafísica ela é causativa, a ordem mecânica ela é refletiva. Não que o faraó foi empurrado como se fosse um boneco, antes, porém, esta vontade foi causada porque Salmos diz que Deus mudou o coração dos egípcios para odiarem os judeus. Êxodo também diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, isto tudo que estou a falar é o que o calvinismo, é o que o monergismo ensina. Para terminar, então, o monergismo, não é? O monergismo, que nesse caso eu sou, eu digo assim, a minha salvação do princípio a fim é Deus. Qual é o papel do ser humano na sua teologia calvinista? Nós cremos. Quem crê não é Deus. Quem crê em Jesus Cristo somos nós. Mas esta crença, conforme diz em Efésios 1, Efésios 2 também, resumidamente, esta salvação não vem de nós. Que do grego é fé, pistes, não é? Não vem de nós. Ele vem de Deus. E depois vem aquele debate, o toto, se é do grego feminino ou masculino, mas temos a plena certeza que se a fé estiver a se referir do Evangelho da Salvação, vem de Deus, e se for ao processo de crer, também vem de Deus, não vem do homem. Porque a Bíblia diz que Deus é quem dá arrependimento. Logo, o Espírito Santo é quem nos convence dos próprios pecados. E por nós mesmos, como seres humanos pecadores, nós nunca teríamos a força de irmos para Deus. Porque nós somos depravados, nós gostamos mesmo de pecar. Então Deus vem no coração do próprio ser humano, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, e dessa pessoa obedece, começa a amar a Deus. Como eu vou dizer que esta salvação dependeu da minha escolha? Não, é que a minha escolha foi determinada por Deus. Eu escolhi? Sim, eu escolhi. Mas é uma escolha determinada, é uma escolha causada. Significa que Deus me convenceu. Deus não tentou me convencer, depois disse, olha, agora tu mesmo reflete. Claro que se eu refletir eu vou para o pecado. Ele não, ele convenceu-me, ele tirou o coração de pedra, ele abriu os olhos. Assim que abriu os olhos, eu vi a glória de Cristo. Logo não tenho outra opção de dizer não, não tenho outra opção de dizer não quero, não tenho outra opção de dizer não vou mais. Antes, porém, o pecador vai dizer como Pedro, aonde eu vou se só tu tens a palavra da vida eterna? E para eu terminar, o que o monergismo ensina é aquilo que Cristo, olhando para seus discípulos, perguntou-lhes, o que é que vocês dizem que eu sou? Porque Cristo ouviu que muitas pessoas falavam dele, um falso profeta, cura por Belzebu, talvez um filósofo, conforme muitas pessoas atualmente designam ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Cristo perguntou aos discípulos, e Pedro respondeu com ousadia, tu és filho de Deus vivo, tu és o Messias. O que é que Cristo falou? Disse, não, é um estímulo que tu tiveste. Não, Pedro, tu pensaste bem, reagiste bem de acordo com os ensinos que eu te dei. E Cristo vai dizer, não. Pedro, do alto te foi revelado isto. Não foi da carne do Pedro, não foi da mente do Pedro, não foi alguma coisa que Pedro refletiu. Deus iluminou ao Pedro, Deus abriu os olhos de Pedro. E Cristo vai dizer, sim, Pedro, você crê que eu sou Messias, porque Deus deu-te isto. Então é isto que o monergismo ensina. Esta é a diferença na soteriologia cristã. Há muitos debates a partir do sínodo de Dort, quando os remonstrantes chegaram
de 1616 a 18, a 19, ali no Países Baixos, não é? Eu creio que é atual Países Baixos, tem um nome ali, onde Bale joga, só que esqueci, mas fica lá os países, não, Holanda, Países Baixos, Holanda, certo, Holanda, por causa do Jacob Arminius, remonstrante, aí houve um sínodo de Dort, que a igreja, aquele concílio, teve as doutrinas dos remonstrantes como herética e que deve ser abominada, e a partir de lá, muitos deles foram expulsos da Holanda e foram tidos como hereges. E sim, a doutrina sinergista, ela é herética, porque ela ensina a salvação por obra, porque a distinção entre o homem e o faraó, ou é que o faraó é muito mais pecador, ou é que aquela pessoa que é salva hoje é muito mais inteligente do que o faraó, ou ela tem mais potência e habilidade reativa do que o faraó e reagiu bem. Segunda coisa é que ela ensina um Deus que não conhece o método próprio para salvar, e ele tenta salvar. Não é um Espírito Santo que convence, é um Espírito Santo que tenta convencer, joga toda a bola. Em alguns acerta, mas em alguns falha. Se é de propósito, o arminianismo não explica, eu talvez creio que seja de propósito, mas se for de propósito, será quase calvinismo. Então, eu não creio que seja de propósito. Vamos dizer que esse Deus mesmo não sabe, ele não faz de propósito. Ele está a tentar, com todos os esforços, com todo o amor, tentar salvar todo mundo que ele criou, mas que ele não sabe o método. Então, ele prefere ver no futuro quem vai reagir a um estímulo que ele sabe que esse estímulo não está funcionando para todo mundo. Então, e deixa aí sobre a obra do próprio ser humano, e o próprio ser humano é que vai decidir se vem ou não. Ao passo que no monergismo, Deus elegeu-nos antes de nós termos feito qualquer coisa, conforme os Romanos 9, e manda o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados. Nós somos convencidos e nós dizemos sim, eu quero-te. Apenas depois da convicção do pecado, nós chamamos da regeneração, é que nós falamos sim, nós somos salvos por uma graça determinada, por uma eleição incondicional, e não nós somos salvos porque somos melhores que o faraó. Antes, porém, Deus também poderia endurecer nossos corações. Deus não endureceu nossos corações. E lembram-se que Cristo disse: Deus, eu te glorifico por ter guardado a verdade, e a esses é revelado a estes aqui, aqueles é revelado a estes. Cristo agradece a Deus porque Deus guardou a verdade de quem Ele é para algumas pessoas, e Ele revelou para outras pessoas. Então, este é o Deus que a Bíblia apresenta, e Deus continua fazendo isso. Há pessoas que Deus não está a se revelar, só estão a ter chamada externa para o Evangelho, mas nunca chamada interna, que é o processo através do qual Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne.